A gente tem que fazer pergunta para Deus. Jesus ensina a gente a fazer pergunta. Jesus fazia pergunta. Somos chamados para ser cópia dele. Então eu tenho que fazer perguntas. São perguntas que faz com que a gente conheça coisas novas e que faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Então, o primeiro passo para você mergulhar mais nessa fé, anota aí, é você começar a fazer pergunta para Jesus. O jovem rico. Algumas bíblias têm título, né? Ou subtítulo, talvez aqui. Mas o jovem rico. Um jovem rico. Amém? Quantos anos tem esse jovem? Não sei, a Bíblia não diz, mas a idade não importa. Mas um jovem rico. Versículo 17 do livro de Marcos, capítulo 10. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e honre sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Nós não estamos falando de um problema, de uma inclinação do coração exclusivamente para dinheiro. Nós estamos falando aqui hoje, nós estamos juntos aqui, lado a lado, ninguém é melhor do que ninguém, para crescer junto na intimidade com Jesus. E esse crescimento requer que a gente libere algumas coisas que o nosso coração está inclinado. No caso desse jovem, a gente vai por partes aqui. Eu peço para você pegar papel e caneta, tenha seu caderno de devocional, pega um marca-texto, de preferência de gel, para não estragar sua Bíblia, né? Aliás, eu tenho que trazer um marca-texto para você, jovem. Tem que trazer. Eu tenho 6 lá em casa, comprei na promoção, um box de marca-texto. Eu adoro marca-texto, cara. Então use a Bíblia aqui, mas vem cá comigo. Então a gente tá falando aqui, olha, presta atenção no versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. Então esse homem acreditava em Jesus ou não? Acreditava. Você que tá aí no YouTube, acreditava ou não acreditava? Escreve aí pra gente. Você que tá aqui no Instagram, acreditava ou não acreditava em Jesus? Ele correu ao encontro de Jesus. Ele não só correu, mas ele ajoelhou aos pés de Jesus. Oxe, então esse cara aqui, aparentemente, Marquinho, era colado na videira. Aparentemente ele era colado na videira, e era mesmo. Até um nível, mas Jesus está chamando ele, nós vamos ler aqui de novo, mergulhar mais, a um próximo nível. Eu quero ir para um próximo nível de fé. Eu, Bruno Loureiro Gomes, Rodrigo Gomes Sansão. Você quer ir para um próximo nível de fé? Sim. Marquinhos, você quer ir para um próximo nível de fé? Qual que é o seu nome completo? Marcos Johnny Souza de Jesus. De Jesus, o Nazareno. Deus tem planos na vida desse jovem. Nós estamos juntos, eu e ele, nós somos jovens, eu e o Marquinhos. E você? Você quer ir para um próximo nível? Porque Jesus já está fazendo convite para você. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de pessoas dar mais um passo de profundidade. É igual quando você... Você já mergulhou, Sansão? Não. Eu nunca mergulhei também. Mas todo mundo que mergulha dá esse feedback. Fala, cara, você tem que mergulhar. Todo mundo, meus amigos, cara... Brunão, você já mergulhou? Não. Cara, você tem que mergulhar. Porque quando você mergulha, você vê o mar de uma
forma totalmente diferente, você tem uma experiência totalmente diferente. Você enxerga o oceano de uma forma totalmente diferente de quem curte praia como eu. Tu curte praia? De ficar ali na areia, de mergulhar e até só nadar um pouco, etc. Mas quem mergulha tem uma profundidade não só física, mas tem uma profundidade de conhecimento do mar. Então, Jesus me trouxe até aqui para fazer de cara nessa largada do devocional de um convite para vocês. Vamos fazer o mergulho nessa fé? Não, Bruno, mas não olhe para os seus defeitos. Todos nós temos. Mas Jesus está te fazendo a pergunta. Vamos fazer um mergulho nessa fé? Porque a maioria das pessoas que está aqui, ou grande parte, e mesmo aqueles que não, mas vão querer, cara, eu quero acreditar em algo, Bruno, eu quero acreditar em Jesus, eu quero correr ao encontro dele, e quando eu correr ao encontro dele, chegar ao encontro dele, eu sou capaz de ajoelhar na presença dele. Foi isso que esse jovem fez. Aí na minha Bíblia você vira a página aqui. Bom, aí ele foi pra quê? Olha aí. Ele queria saber o que ele tinha que fazer pra ele dar a vida eterna. Cara, e essas perguntas fazem muito sentido na nossa caminhada chamada vida. A gente tem que fazer pergunta pra Deus. Jesus ensina a gente a fazer pergunta. Jesus fazia pergunta. Somos chamados para ser cópia dele. Então eu tenho que fazer pergunta. A Juju tá aí, não tá? A Juju faz umas perguntas poderosas pra Deus. Tem que fazer. São perguntas que faz com que a gente conheça coisas novas e que faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Então, o primeiro passo para você mergulhar mais nessa fé, anota aí, é você começar a fazer pergunta para Jesus. Pergunta para Jesus. É ou não é? Lembra da última pergunta que você fez para Jesus? Se você não lembra, tá na hora de voltar a fazer pergunta para ele. A pergunta dele é: o que farei para herdar a vida eterna? Para ele fazer essa pergunta é porque ele deseja a vida eterna. E a Bíblia diz que somente Deus pode colocar no coração do ser humano um desejo da eternidade. Somente Deus. E eu falo muito aqui, não sei se tem gente nova por aí hoje, talvez sim. Eu peço só rapidamente que você, quem não enviou para mais de 10 pessoas esse devocional, essa palavra de Deus que está sendo liberada aqui, manda aí usando o aviãozinho e dispara o dedinho no coração, tá bom? Por favor, pra gente alcançar mais almas. Quando a gente enxerga a eternidade, quando a gente sabe que existe a eternidade, algumas ansiedades ficam para trás. Eu creio demais nisso. Porque se eu tô andando para um lugar que é eterno, um caminho que não tem fim, então, teoricamente ou na prática, não existe atraso. Mas se eu não estiver conectado com a palavra, se eu não estiver com a fé viva, eu faço a minha semana como se tivesse tudo atrasado. Nada está atrasado, irmão. Nada. Nada está atrasado. Tá tudo no plano. E essa é a nossa geração que vai andar sobre essa verdade, sobre esta promessa. Eu estou indo para a eternidade. Já começo a experimentar no aqui e no agora frutos da eternidade, mas nós estamos indo para esse lugar, tem um destino. A Bíblia chama de Nova Jerusalém. Não vai ter mais choro, nem pranto, não vai ter mais lágrima. Apocalipse 21, versículo 3. Deus habitará com o ser humano habitará com Deus. É para este lugar que Jesus nos leva. Oxe, há 2000 anos atrás, esse homem aqui, que fez a pergunta para Jesus, o que farei para ele dar a vida eterna, é porque ele sabe que Jesus dá o acesso para a eternidade. Se eu fosse você, eu vou deixar uma tarefa para você. Eu sei que você tem uma série de problemas. Sentimental, tem problema sentimental, tem problema emocional, tem problema de ordem financeira, problema externo, interno. Mas eu te convido no dia de hoje você pedir para ver essa verdade da eternidade. Muita coisa se resolve dentro de nós quando a gente vê isso. E aí Jesus ele responde: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O próprio Deus falando para ele isso.
para ver se estiga do outro lado, se você me enxerga como? Como apenas um bom mestre? Você me enxerga como um profeta ou você me enxerga como Deus? Lembra, quando Jesus foi para Nazaré, chegou lá, a maioria das pessoas, a Bíblia diz que quando ele foi para a terra natal dele, Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque olhavam Jesus como carpinteiro, filho de Maria e filho de José. Quando você olha para Jesus como um bom mestre, quando você tem um resultado. Quando você olha para Jesus como um carpinteiro apenas, você tem um outro resultado. Quando você enxerga Jesus como uma religião, você tem um resultado. Quando você enxerga Jesus como um profeta, um grande profeta, você tem um resultado. Você pode enxergar ele da maneira que você quiser enxergar. Ele não muda, ele simplesmente é. Mas eu quero te dizer uma coisa. O dia que eu pedi para ele, Jesus, eu quero te enxergar como Deus. Se tu é Deus mesmo, como o Marquinho diz que ele é Deus, eu também quero ver você como Deus. Oxe, o Marco diz que você é Deus. Peraí, então é acima de profeta, é acima de bom mestre, é acima de religião. Eu também quero ver. Então, percebe que Deus te trouxe até aqui, você tem um box de problema e Deus está falando para você, pede para me ver como Deus. Pede, deixa eu ver você, Jesus, como Deus, o Pai da eternidade, aquele que já existia antes da criação de todas as coisas. Deixa eu ver você como Deus. É muito forte isso, cara. E aí, quando você faz essa pergunta, se prepara, porque você vai viver uma experiência pessoal. Não se prepara no sentido de que é você que vai fazer essa experiência, mas se prepara para uma grande surpresa, porque Deus, Jesus, vai te mostrar que Ele é Deus na tua vida. O versículo que eu mais fundamento na minha filha, Betina, tá num nome que é até engraçado ensinar uma criança. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Filho, olha, tem a TV Colosso lá do passado, na época que o papai era criança, mas Colossenses é um livro da Bíblia que o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Deus, escreveu. Jesus é a imagem do Deus invisível. Você quer ver o Deus invisível? Olha para Jesus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. E muitas vezes, ou quase todas as vezes, falta você pedir uma experiência de fé na sua vida cotidiana, na qual você vai dizer, Jesus é Deus. Eu não posso enfiar isso na tua cabeça. Misericórdia, eu estaria querendo fazer o papel de Deus e não iria conseguir, inclusive. Sansão não pode, Marquinhos não pode, ninguém pode. Mas o próprio Jesus pode. Agora tem uma coisa que pode impedir a gente de ver Jesus como Deus em um determinado dia, ou em determinado ano, em determinada semana, em determinada vida. Tem uma coisa que pode impedir a gente vai ver aqui agora. Quando Jesus, continuando a resposta para esse jovem rico, Jesus ele disse, você já conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Esses são os mandamentos. Esse é o escrito, essa é a letra que o próprio Deus, lá na época de Moisés, 2000 anos antes dessa história, né? Moisés ele fez o que fez lá 2000 anos mais ou menos antes de Jesus, tá? Só para você, a título de conhecimento. Isso é o que está na lei. É isso que está escrito. Mas por que a gente faz essas coisas? Você vai ver aqui. Só que aquele menino, aquele jovem rico, ele disse, mestre, tudo isso tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ou seja, tudo isso eu observo para não fazer, tudo isso eu não faço. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ele está fazendo algo que hoje a terapia, uma das terapias que eu mais gosto, ou na verdade a que eu mais acredito, é a terapia cognitiva comportamental, a lei da autoobservação. Observe os seus comportamentos. Ele diz para Jesus, eu observo os meus comportamentos e eu não mato, eu não adultero, eu honro meu pai e minha mãe, eu já faço tudo isso aí que a lei diz. Eu já tenho observado, se eu observo eu escolho não fazer. Ou seja, para ele é simples isso. Talvez para você não é.
Mas tinha algo dentro dele que o cara não enxergava. E eu peço em nome de Jesus, meu Pai, assim como o Senhor vem fazendo eu ver coisas que o Senhor não quer mais dentro de mim, assim como o Senhor fez no passado na minha vida, assim como o Senhor continua fazendo na minha vida, faz com todas as almas que estão aqui, presencialmente, online, ao vivo, e quem está aí no gravado também. Online e no gravado. Jesus, ele disse. E engraçado que ele disse, olha aí no versículo 21, olhando para ele com amor. Jesus não olhou, mano, grave isso aí na sua Bíblia, ó. Olhando para o menino com amor, ele disse, só falta uma coisa para você. Só falta uma coisa. Só falta uma coisa para você começar a viver essa fé incondicional. Só falta uma coisa para você receber o reino de Deus agora na tua vida. Como diz a oração do Pai Nosso que o próprio Jesus criou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não adianta eu falar isso se ainda estiver coisas que me afastam de Deus no meu coração. Faça um momento agora de solta as armas, não olha para a vida de ninguém, não olha para fulano deveria estar aqui, meu marido deveria estar aqui, minha esposa, meu filho, A, B, não, é você que está aqui, Deus quer falar com você, assim como Ele falou comigo, que fui o primeiro a receber essa palavra hoje, Ele está querendo falar com você. Só falta uma coisa para você. O que falta? Vá, venda tudo o que você tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E a Bíblia diz que ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil aquele que tem riqueza entrar no reino de Deus. Só que a riqueza que Jesus está querendo nos ensinar não é só de dinheiro. No caso desse menino, o coração dele era inclinado. Ele se inclinou aos pés de Jesus, ele acreditava em Jesus. Era como ele nos dias de hoje falasse para todo mundo nas redes sociais que ele é colado na videira. Mas o coração dele era mais inclinado às propriedades que ele tinha, ao dinheiro, às riquezas que ele tinha. Mas a pergunta é, e o Espírito Santo me fez essa pergunta e agora está fazendo para você. Qual é a riqueza dentro do teu coração que Deus já está mostrando para você? Eu preciso que você deseje que isso seja arrancado de você. Porque quando esse menino escutou isso de Jesus, ele não aceitou. Mas ele não aceitou com revolta, ele não aceitou ficando triste. E aí ele pegou aquela tristeza e foi embora, contrariado, ele não... E aquela tristeza com certeza virou em culpa, e aquela culpa só afastou ele de Deus. Não há problema você enxergar agora, e o Espírito Santo faz isso acontecer. Eu dependo de você, Jesus. É o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que lembra. Talvez alguns aqui perdeu a essência dessa fé porque está olhando para riquezas, voltou ao coração para riquezas. Compulsões, comida, bebida, compras, internet, rede social, dinheiro, no caso aqui desse menino. Mas qual é a riqueza que ainda está no teu coração, que está concorrendo com a palavra do Deus vivo? Essa é uma conversa, essa é uma reflexão inicial aqui nesse dia. Poxa, Bruno, achei que você ia entregar uma palavra para incendiar o meu dia. Muitas vezes é assim aqui. É sempre do jeito que Deus quer. Essa palavra não é eu que escolhi. Essa palavra foi Ele que trouxe. Quem tá entendendo? Quem tá recebendo de Deus? Deixa eu ver aqui quem tá aqui no Instagram. Quem tá recebendo? Deus tá falando comigo. Quem? Eu quero ver 2 pessoas, pelo menos 3 de preferência, que não, Deus tá falando comigo. Mas o meu pedido é para você, que Deus tá falando com você.
E você está aqui corajosamente, humildemente, reconhecendo no chat, perante a todos. Não fique triste e se afaste. Pelo contrário, pode vir triste mesmo, porque Jesus disse: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Venha a mim do jeito que você está. E aí, a melhor parte desse versículo é quando Jesus ele diz: aprendam de mim e eu darei descanso sobre vocês. O problema é eu querer descanso para minha alma, o problema é eu querer que seja arrancado de mim esses espinhos sem aprender com Jesus, achando que ele é mágico, achando que ele tá no drive-thru do Mac, que vai acontecer da noite pro dia. Não é assim que funciona. Ele mesmo disse: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, aprendam de mim e eu os aliviarei. É uma sequência. Ele já disse qual é a sequência. Por isso que aqui no Cola na Videira a gente diz incansavelmente há 902 lives, 902 dias aqui: a fé se aprende. Porque se eu não aprender, eu vou agir como esse jovem rico aqui, que tinha o coração dele inclinado à riqueza. Eu vou ficar triste com a verdade do evangelho e eu vou vazar. É verdade. O meu coração é inclinado para a pornografia. É verdade, a pornografia é uma riqueza no meu coração. É verdade, a droga, maconha, cocaína é uma riqueza no meu coração. É verdade, o excesso de trabalho e deixar minha família sozinho em casa é uma riqueza no meu coração. Eu não sei qual é a riqueza que está aí, mas o Espírito Santo vai arrancar de você desde que você reconheça e venha e siga o Mestre. Porque facilmente, por conta da religiosidade, você faz algo que não deveria, ou agora você percebe que existe algo dentro de você, e se você está percebendo e você não percebia, já se alegra, porque no mundo espiritual é o Espírito Santo que fez você ver. O próprio Jesus disse: ô Bruno, somente o Espírito Santo para poder fazer o ser humano ver o pecado. Somente o Espírito Santo para fazer o ser humano ver aquilo que ele não vê. Então, se você está vendo, se alegre. Esse é o primeiro passo. Dá um sorriso, mesmo que você não queira dar, dá um sorriso aí. Porque esse já é o primeiro passo. Em você reconhecer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de Jesus. Eu preciso pedir para Jesus: Jesus, coloque alguém para me ajudar aqui na terra. Jesus, me coloque um livro, me coloque uma live, me coloque, me dê condições para que esse vício, por exemplo, para que esse desejo de controle, às vezes a sua riqueza é você ser controlador, querer controlar tudo e todos. Não vai controlar! Tá aqui na sua frente o cara que era mais controlador que você pode imaginar em 2000, até 2000, graças a Deus, 2016. Queria tudo no controle, resposta para tudo. Eu não tô conseguindo ler o chat aí. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. É forte, não é, gente? Independente do que esteja aí no teu coração, que o Espírito Santo tá fazendo você ver. Somos imperfeitos, mas estamos aqui para ser aperfeiçoados por aquele que é perfeito. Estamos aqui para ser o que, Bruno? Aperfeiçoados por aquele que é perfeito, porque o desejo de Jesus é: venha e siga-me, mas primeiro você precisa deixar para trás algumas coisas. Você acha mesmo que esse homem, se ele tivesse essa atitude que Jesus pediu, vende tudo que você tem, vem e siga-me, você acha mesmo que o coração dele já estaria resolvido naquele momento? Claro que não. Durante o caminho ia ter tentações, porque a cobiça existia dentro dele ainda. E eu quero te dizer uma coisa: sabe por que a gente peca? Porque eu sou tentado antes. Sabe por que eu sou tentado antes? Porque eu cobiço. Tiago escreveu isso na Bíblia: cobiça, tentação, pecado. Por que eu peco? Por que eu me afasto de Deus quando eu deveria me aproximar? Porque eu sou tentado. É porque eu sou muito tentado. Sou tentado por quê? Porque eu cobiço, eu quero aquilo. Essa é a nossa geração que vai falar assim: Jesus,
Ó, tá aqui. Eu cobiço a traição, eu cobiço a fornicação, eu cobiço a riqueza, eu cobiço as drogas, eu cobiço sempre querer dar uma resposta, eu cobiço querer fazer a justiça na força do meu braço. Eu tô dando exemplos, mas de novo, esse momento é o momento que você olha pra você, porque Jesus, o evangelho, faz você olhar pra você, para que você seja transformado. E a sua transformação, aonde você andar, vai impactar os ambientes, as pessoas que estão no ambiente. Então, ao terminar este devocional, já estamos caminhando para o fim, que você possa ter uma conversa sincera com Jesus. Jeremias escreveu que, eu anotei um versículo aqui muito forte, porque na época lá de Israel, Deus falou para Jeremias assim: o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim a fonte de água viva, cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. É uma analogia que Deus fez aqui, tipo uma parábola, mas que dá para entender o que esse jovem estava vivendo, o que eu vivo, o que você vive nesse mundo. Aqui. A gente tenta cavar cisternas, fazer cisternas, mas elas sempre são rachadas, não retém água. Só que isso é uma consequência de um abandono da fonte de água viva. E aí nós temos que agradecer a Jesus, porque a nossa geração vive a melhor parte. Eu sei que nós estamos chegando ao fim dos tempos, estamos no fim dos tempos, eu sei que vai piorar. Eu sei, lógico que vai, Jesus já disse que vai. Doce engano seu achar que não, Mateus capítulo 24, é só você ler lá. Vai piorar, vai afunilar. Mas a boa notícia é que nós podemos beber da fonte de água viva. Jesus. Ele fala para você agora, mulher, ele fala para você agora, homem. Presta atenção. Quem crê em mim, como diz nas escrituras, na Bíblia, do seu interior vai fluir rios de água viva. Se Jesus disse isso, significa que quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, e é o que você está fazendo agora, e é o que eu estou fazendo agora, nós estamos bebendo da fonte. Nós estamos cada vez mais se aproximando dessa fonte de água viva. Água viva coloca a vida onde não tem vida. Por isso que Deus ama trabalhar em cima do caos. Porque Ele pega o caos e mostra quem Ele é em cima do caos. Não tem mais jeito, Vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim e eu os aliviarei. Eu vou dar jeito. Eu vou te mostrar que eu sou contigo, mulher. Então hoje é dia de deixar para trás. E não de você receber essa palavra e se entristecer. E nunca mais voltar. Isso não está no meu controle. Eu gostaria muito, como a gente vem muitos dias aqui, de incendiar você com esperança. Mas eu creio que a esperança maior é aprender o que a gente acabou de aprender aqui. A vida eterna. E para alcançar a vida eterna, para conseguir chegar até lá, nesse caminho chamado vida, eu preciso deixar algumas coisas para trás. E o primeiro passo é reconhecer: Jesus, é verdade, o meu coração, o tesouro é o dinheiro, é isso, é aquilo, é o reconhecimento, é a aprovação dos outros. Eu lembro que eu tinha que ser aprovado pelo meu tio, que foi meu pai durante 26 anos, e cara, e se eu não fosse aprovado por ele, eu não saía do lugar. O que era isso? Era o meu coração que tinha uma riqueza, que era este meu tio, que eu amo de paixão e que ele me ama de paixão. O problema estava comigo, não com ele. Eu volto a dizer, qual é a riqueza? Aí às vezes você, assim, Bruno, eu recebo muito essa caixinha de perguntas, Sansa. Eu não consigo achar um homem. Eu tento homem 1, homem 2, homem 3, eu não consigo. Todos me traem. Todos isso, todos aquilo. Ou eu sou solteira e eu não consigo de jeito nenhum homem. É porque o seu coração está inclinado. A riqueza que ainda está no seu coração é buscar total esperança em homens. Ou em mulheres. Para quem é homem aqui nessa sala. E aí, cara, quando a gente tende a isso, é o que a Bíblia chama de idolatria oculta. Se tornam ídolos dentro de nós.
Leia um livro chamado Deuses Falsos, do Tim Keller. Leia esse livro. Ele fala sobre dinheiro, sexo e poder. Dinheiro, sexo e poder. E Jesus, ele disse: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então hoje é dia de você reconhecer. E agora, a título de oração, meu Pai, essa palavra foi o Senhor que escolheu, Jesus, para o dia de hoje. Porque eu sei que o Senhor sabe quem são as pessoas que estão no ao vivo e no gravado. E eu sei, Senhor, que tem pessoas agora se arrependendo. Mas é um arrependimento que deseja aproximação de Ti e não afastamento. Por favor, Espírito Santo, não deixa que ninguém, assim como esse jovem se afastou, ficou triste, mas se afastou de Jesus. Pelo contrário. Que hoje seja dia da pessoa reconhecer aos Teus pés, Jesus. Arranca de mim estas riquezas e coloca a Tua riqueza, Jesus. O Teu reino, Jesus. A Tua cultura nos dias de hoje. Não é pão, não é comida, não é bebida, não é nada que nós vemos. É paz, alegria e justiça dentro de nós, no Espírito Santo. Paz. Receba a paz em nome de Jesus. Receba a alegria de Jesus. Receba a justiça de Deus dentro de você. A justiça de Deus dentro de você vai dar uma paz absurda. Principalmente nos dias de hoje, nesse mês político no nosso país. Quando a justiça de Deus está dentro de você, independente do que aconteça do lado de fora, você sabe que tudo está no controle de Deus e você faz a tua parte. Não adianta eu falar que tudo está no controle de Deus, Sansa, se eu não fizer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Na sociedade, em casa, no meu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo escreveu: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Ou seja, ao sair desse devocional, desta live, você vai dizer para Jesus: Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Se você nunca fez esse movimento, eu te convido a fazer. Mas talvez a gente não pode parar de fazer isso. Eu creio que a gente não pode parar. Eu creio que isso é algo contínuo. Jesus, eu estou vendo que meu coração está se inclinando a esta riqueza. Pá! E eu sei que isso aqui é um castelo de carta, vai cair. Por favor, Jesus. Ou, de repente, já caiu. Jesus, eu volto o meu coração para Ti. Eu quero crer novamente. Me faz ver de novo. Assim como você fez um cego de Jericó ver de novo. Me faça ver de novo essa fé. Talvez alguém aqui tá dizendo assim: mano, o que eu tenho que fazer agora? Eu não tô entendendo. Falta você falar assim, ó: me deixa ver de novo você, Jesus, porque faz tempo que eu não te vejo. E com a boca confessa para a salvação. Ou seja, essa é a nossa geração que vai aprender a usar a boca para ser salvo dos problemas. A Bíblia diz, e eu fecho aqui, que a fé vem por ouvir. Você está aí pela primeira vez, ou está há pouco tempo, ou talvez você esqueceu. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Jesus Cristo. Esta fé que nós cremos é ouvir a palavra dele. Mas é a boca que confessa para a salvação. Não só confessar que Jesus é o seu único salvador para a eternidade, essa é a melhor parte. Mas continue usando a sua boca no nome de Jesus aonde você pisar, mulher. Aonde você pisar, homem. Continue usando a boca para que você viva essa fé. Eu uso a boca para me arrepender. Eu uso a boca para reconhecer que eu preciso de ajuda. Mas eu também uso a boca para ir buscar ajuda. Acabou. Jesus, proteja cada pessoa que está aqui. Eu sei que existe espírito de tentação, espírito de cobiça, mas eu sei que o teu espírito é maior. E esta foi a palavra que o Senhor nos entregou. Então,
Eu peço, Jesus, proteja cada alma aqui, seja do Marco, a minha, a do Sansão e a de todos que estão ao vivo e no gravado, da minha casa, todas as famílias. Jesus, proteja essa pessoa e faz com que essa pessoa tenha uma experiência de fé. Foi porque eu acordei e ouvi a palavra e porque eu usei a minha boca que Jesus salvou o meu dia, para eu não cair na tentação de qualquer que seja a riqueza. Deus falou com você através dessa palavra? Deus falou com você através dessa palavra? Você foi tocada por Jesus? Eu peço humildemente que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Comente aqui nos comentários. Curte o vídeo para que a gente possa, juntos aqui, colados na videira, alcançar mais almas. Para que almas tristes, como você viu na palavra de hoje, mas que é uma tristeza que vai aproximar de Jesus e não afastar de Jesus, para que seja curado no nome dele, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima, que Deus te abençoe.